Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yehoshua Mashiach, o Eterno, é a nossa salvação. Irmãos, nós estamos passando por um período muito importante, um momento muito importante para os filhos dos homens, que é a consumação das eras. Nós saímos da era de peixes e estamos vivendo um período de transição para a era de Aquário. Mas como a era de Aquário serve como a catraca do relógio do Criador, porque a Terra ela funciona como um relógio, e aqui no meu canal do YouTube eu tenho vídeo falando sobre isso. Eu recomendo aos irmãos que procurem por esse vídeo na playlist da Terra plana e estacionária, que eu acredito que seja um dos modelos mais próximos do verdadeiro. Eu tenho um vídeo onde eu explico que a Terra funciona sim como um relógio. Então, o que significa isso de Aquário ser catraca? É um período onde o Criador traz a ira, o juízo sobre a Terra na era de Leão e na era de Aquário. E nós sabemos, irmãos, a própria palavra do Senhor fala que é como se a terra estivesse pesada diante de tanta maldade, de tanta coisa ruim que tem acontecido nesse mundo. Para onde a gente olha, irmãos, nós vemos dor, nós vemos sofrimento. Por isso que a nossa vida aqui é um teste e nós somos aconselhados a não amar esta vida carnal. Precisamos ter um entendimento de que estamos aqui como estrangeiros e peregrinos. Aqui não é o nosso verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar é de onde nós saímos, a nossa pátria celestial. O Criador não formou o nosso espírito no ventre materno. Antes de chegarmos a este mundo, o nosso espírito já existia. E para você entender melhor o que eu estou tentando repassar aqui para vocês, eu recomendo aos irmãos a playlist O Real Motivo de Estarmos Aqui. Então nós estamos passando por esse momento de transição de eras. Nós saímos da era de peixes, que se encerrou em 23 de setembro de 2017, com o sinal da Virgem que houve no céu. E agora estamos caminhando para a era de Aquário. Mas a era de Aquário, ela não dura muitos anos. É como eu disse, na hora que chegar nela, ela já pula para a próxima era, que é a era do Capricórnio, a era do bode, que é uma representação do anticristo. Por isso que muitos satanistas gostam de usar o símbolo do bode, que lembra a era em que o anticristo vai reinar sobre a terra, governar este mundo caído. Lembrando que Satanás ele já faz isso, mas hoje ele faz isso no oculto. Vai chegar o tempo em que ele vai fazer isso de forma manifestada para todas as nações.
que também é a última semana de Daniel, os últimos 7 anos desse mundo temporário. E, irmãos, se esse período de transição de peixes para aquário for encurtado pelo Criador, dá cerca de 14 anos. Então, duas coisas podem acontecer. O arrebatamento ele pode acontecer nesse ano de 2024 e logo em seguida já entrar na última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos. Ou então nós vamos até 2038. Chegando em 2038, pode acontecer de dali para frente ocorrer a última semana de Daniel, mas ao certo ninguém sabe, irmãos, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. O que podemos afirmar com toda certeza é que Jesus está voltando e Yehoshua Mashiach está voltando. E o que nós temos preparado para o nosso Senhor da Glória? Eu quero comentar com os irmãos o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a mídia, essa mídia nojenta que nós temos atualmente, essa mídia satânica, que não mostra a verdade em sua totalidade para as pessoas, mas manipula as mentes das pessoas para os propósitos deles. Quando eu digo eles, irmãos, estou me referindo ao reino das trevas, pois Jesus e Yehoshua nos mostrou que o diabo, os anjos caídos, eles possuem o reino das trevas. Por isso que nós somos lembrados pela palavra do Senhor de que lutamos contra seres malignos, seres espirituais da maldade. Não lutamos contra a carne e o sangue. Precisamos ter esse entendimento para que não venhamos ser destruídos pelo mal, pela energia do mal, que quer dominar a nossa mente, dominar o nosso templo, para assim ter acesso à nossa alma, para destruir o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tenhamos entendimento disso. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a mídia não está mostrando. Muitas coisas que eu tenho acompanhado, vindo por meio de outros irmãos, é muito triste e é até difícil de falar aqui no YouTube, porque nós já vivemos o tempo da censura. Eles não deixam as pessoas terem acesso à verdade, porque barrando a verdade, o mal consegue ter controle. Muitas pessoas perderam suas vidas nessa tragédia, muitos animais. E o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, eu vou falar a minha opinião. Vocês podem não concordar, irmãos. Isso é um direito de vocês. Mas eu preciso expor para vocês a minha opinião. Aquilo ali, irmãos, é a ira do nosso Criador. Eu tenho estudado sobre o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, essas enchentes repentinas. É claro que já teve enchentes antes, mas não como essa, não dessa proporção. Para mim, de forma bem resumida, é a ira do Todo-Poderoso sendo manifesta aos filhos dos homens. Porque até os ventos, eles foram ordenados a não deixar a água correr em direção ao mar, em direção
que ela deveria ali correr, é como se tivesse um vento bloqueando a passagem dessas águas. E por mais que a gente venha falar aqui de HERP, de tecnologias que controlam o clima, tudo tem limite. O ser humano não tem poder para tanto. O ser humano não tem poder de barrar o vento. Eu não acredito nisso, irmãos. O que eu vejo é o sistema querendo tirar o Criador do centro das coisas. Hoje mesmo, eu estava assistindo uma reportagem e ali eles estavam querendo colocar a culpa dessas tragédias climáticas no ser humano, dizendo que é culpa do homem. Mas, irmãos, o clima está fora do controle. O clima está fora do controle dos homens. Os homens não têm poder sobre o vento, sobre a terra, sobre os oceanos, sobre os rios, sobre os lagos. E muitas pessoas que estudam inversão do campo magnético têm afirmado que nós estamos num ponto sem volta. O que isso significa, Daniela? Esse ponto sem volta significa que as coisas não serão como antes. O clima nunca mais será como antes. Quem é da minha geração está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem nasceu nos anos 90, 80, 70, o clima já não é mais o mesmo. E tudo está acontecendo de forma intensificada. Assim como está tendo esse transbordamento de águas no Rio Grande do Sul, agora período de setembro, outubro, muitos estados do nosso Brasil vão sofrer com uma seca severa. O estado do Amazonas, Tocantins, Goiás, vão sofrer com seca severa, com falta de água. Eu também quero citar aqui outros estados. Os estados em risco de seca compreendem Goiás, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Bahia. Há um sério risco nesses estados de faltar água para as pessoas beberem. E estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vão sofrer com alagamentos. E eu achei muito interessante o que o irmão disse no canal dele. Ele disse que vai chegar um período, um momento onde as pessoas vão ter que fazer imigração, vão ter que migrar de um lado para o outro. Porque imagine só você ficar num estado onde tudo está transbordando, alagando, ou você ficar num estado onde você sente sede, onde não tem água para beber. E sabe, irmãos, não é momento de ficarmos aprisionados com os nossos bens materiais. Quando eu digo aqui no canal que precisamos nos preparar espiritualmente, é nos prepararmos mentalmente, ter um bom psicológico, estar com a saúde mental em dia. Porque Jesus Yahushua disse
que os homens desmaiariam de terror pelas coisas espantosas que haveriam de vir, coisas nunca vistas antes. E eu vou ler para os irmãos. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Eu vou ler de outra versão. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, que vocês estejam preparados para, se necessário for, abandonarem casa, carro, bens materiais para conservar a sua vida e de sua família. Não é hora de ficarmos presos a bens materiais ou ficar buscando bens materiais, irmãos. Eu penso que chegou o momento de vivermos como de fato fala as Sagradas Escrituras, como estrangeiros e peregrinos neste mundo caído. Somos estrangeiros e peregrinos neste mundo caído. E aqui no meu canal, eu já havia alertado aos irmãos sobre esses períodos difíceis, esses períodos difíceis que iriam chegar na terra, sobre este mundo caído. Quando eu falo da inversão do campo magnético, da Terra plana e estacionária, de forma bem resumida, o que seria todos esses acontecimentos, Daniela? A ira do Criador sobre o mal, sobre o pecado dos filhos dos homens, a quebra dos mandamentos. Os filhos dos homens não têm temido ao Criador, não têm obedecido aos seus mandamentos. Por isso que há sofrimento em todos os lugares. Por que os animais sofrem tanto? Porque os filhos dos homens não obedecem às leis do Senhor. Não são justos, porque se fossem justos, os justos, eles olham pela vida dos animais com cuidado. Mas as pessoas hoje só pensam em lucro, em dinheiro. E nós não podemos servir ao Criador e ao dinheiro ao mesmo tempo, irmãos, porque vamos amar um ou desprezar o outro. Então, respondendo à pergunta, o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul é a ira do Todo-Poderoso. O Criador se ira contra as nossas maldades. Isaías 8, a partir do versículo 5, nós vemos que é o Criador que traz a paz, é o Criador que traz a bênção ou a maldição. E o Eterno continua a me falar dizendo, porque rejeitou este povo fluir tranquilo das águas de Siloá, e regozijou com Restim e com os filhos de Remalial. Eis que o Eterno fará cair sobre eles a forte e caudulosa corrente do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória, e ela ascenderá acima de todos os seus canais e transbordará de suas margens. Atravessará Judá, inundando todos os lugares por onde passar, subindo até a altura dos pescoços, e sua envergadura
será toda a extensão de tua terra, ó Emanuel. Quanto a vós, tumultuai-vos e sereis despedaçados. Apurai vossos ouvidos, ó vós, povos de terras distantes, cingi-vos de vossas armas e sereis destruídos. Cingi-vos de vossas armas e sereis destruídos. Planejai uma conspiração e ela fracassará. Pronunciais vossas afirmações e elas não prevalecerão, pois o Eterno está conosco. Pois assim com severidade me falou o Eterno, ele me advertiu para não seguir o caminho deste povo, mas sim proclamar, não vos detenhai-nos. Tema de conspiração, pois só nisso fala este povo, não temais o que temem eles, nem vos deixai obcecar por seus temores. O Eterno dos Exércitos, preste atenção, igreja, o Eterno dos Exércitos é que deveis santificar, e somente a ele deveis reverenciar, pois ele é a vossa força. Ele será um santuário, mas também um obstáculo. Ele será um santuário, mas também um obstáculo. Um santuário, mas também um obstáculo. Uma pedra em que tropeçarão as duas casas de Israel. Será um laço e uma cilada para os habitantes de Jerusalém. A muitos fará cambalear. Cairão, serão feridos e aprisionados na armadilha. Aí lá no versículo 20, em busca de instruções e testemunhos, eles falarão segundo o seu mundo de trevas, onde não penetra a luz, e passarão por este mundo acossados e famintos, e ao estarem famintos arderão em raiva e amaldiçoarão seu rei e seus deuses e devolverão para o alto os seus olhares. E é importante destacar, irmãos, que no tempo que estamos vivendo, Ezequiel 7, versículo 19, lançarão a sua prata às ruas e terão repugnância de seu ouro, pois nem sua prata nem seu ouro os poderá livrar no dia da ira do Eterno. Não satisfarão as suas almas, nem saciarão seus corpos, pois sua iniquidade será o obstáculo para isso. Nós estamos passando pelas dores de parto. Nós estamos vendo a ira do Eterno sobre esse mundo caído, esse mundo de trevas. Então não vai adiantar o seu ouro, a sua prata, a sua riqueza, o seu conhecimento desse mundo caído. Você tem buscado primeiro o reino de Deus? Porque a palavra do Senhor nos fala para buscarmos primeiro o reino do Senhor, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E vamos ler no versículo 5. Assim disse o Eterno Deus, eis que vem sobre ti um mal singular, com ele vem o fim. Desperta-se contra ti o mal, que trará seu fim. Eis que está a vir. Ao alvorecer chegou a ti, ó morador dessa terra. Chegou o tempo fixado. Próximo está o dia em que haverá tumulto, e não cantos e danças sobre as montanhas. Dentro em pouco verterei sobre ti minha ira, descarregarei minha cólera, julgar-te-ei conforme teus caminhos, e farei recair sobre ti a consequência de todas as tuas abominações, e farei recair sobre ti a consequência de todas as suas abominações, e meu olhar não se compadecerá de ti, nem manifestarei qualquer compaixão. Tratar-te-ei conforme os seus caminhos e tuas abominações, e saberás que eu, o Eterno, trago punição para quem a merece. Eis que aproxima o dia, chega o alvorecer. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, Ele está tratando os filhos dos homens conforme os caminhos que estes escolheram, conforme
as abominações que os filhos dos homens têm praticado sobre a terra. Por isso que nós precisamos, igreja, nos santificar. Santificar é se separar, não se contaminar com o profano. O profano e o santo não se misturam, queridos irmãos. Precisamos ser um povo santificado ao Senhor dos exércitos de anjos, buscar arrependimento, buscar renunciar ao mal. Nós não fomos chamados para ter uma vida prazerosa neste mundo caído. Não, irmãos, nós fomos chamados para crucificar a nossa carne. Por isso Yehoshua disse, para renunciar ao nosso eu, ao nosso ego, queridos irmãos. Porque a porta que nos leva para o reino dos céus, ela não é larga, como muitas igrejas hoje têm ensinado para as ovelhas perdidas. A porta, ela é estreita. E isso exige de nós renúncia, sacrifícios. Nós precisamos se sacrificar por amor a Yehoshua. Quando eu digo se sacrificar, é no sentido de renunciar às suas vontades, o seu querer, para satisfazer a vontade do nosso Criador. Obedecer às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor para o macho e para a fêmea. E eu vou ler de uma outra versão que diz assim, irmãos: é o final dos tempos, o fim das coisas como vinham acontecendo, acabou tudo, o fim de vocês está aí. A minha ira está desenfreada contra vocês. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês, e assim saberão que eu sou o Eterno. Eu, o Eterno Senhor, digo, desastre após desastre. Vejam, está vindo, é o final dos tempos, o fim está chegando, o fim está maduro. Prestem atenção, está às portas. Prestem atenção, está à porta. É o destino de vocês que vivem nessa terra. Acabou o tempo, chegou a hora. Nem adianta chorar, não há mais tempo de baganhar. Você hoje, querido irmão, precisa tomar uma decisão. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Se você se inclinar para o seu eu, você está caminhando para o Sheol, para o mundo dos mortos. Mas se você se inclinar para Yehoshua e deixar Ele viver em você, então você encontrará vida, vida em abundância, vida eterna. Fiquem na paz, irmãos.